Como a CBF vem tratando o produto futebol? É uma piada mesmo? E mais, alguns jogos da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. É o que falaremos no vídeo de hoje. Então, já vai deixando seu like e se inscreva no canal se você não é inscrito. Falando de alguns jogos que eu vi da rodada do Campeonato Brasileiro, começando por Palmeiras e Atlético Mineiro, que jogaram no Brioco de Ouro da Princesa, ao lado do Moisés do Caralho. Você conhece aquele Alex? É aquele mesmo? Que foi um jogo equilibrado em que o Palmeiras foi o melhor, mesmo jogando com um vento contra, e o Galo jogando com o vento a favor. Logo no começo do jogo, Veiga cobra o escanteio, Murilo chegou a marcar, mas o árbitro viu falta de Fabinho no goleiro do Galo, e não foi falta no duelo individual entre Flávio Lopes e Everson. O goleiro atleticano levou a melhor 2 vezes. No finalzinho do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti de Igor Gomes em Maurício, e que não foi pênalti. Rafael Veiga cobrou forte no meio e abriu o placar para o Palmeiras. Ainda no primeiro tempo, Scarpa cobra escanteio e Júnior Alonso cabeceou com perigo para fora. No segundo tempo, o engraçado é que o Galo jogou melhor com o vento contra e o Palmeiras, com o vento a favor, continuou comandando com as ações do jogo. Gustavo Gomes recebe e cruza para o Veiga, que cabeceou com perigo para fora. Hulk, em bola parada, cobra a falta, deixa o Everton pregado e empata para o Atlético Mineiro. Felipe Anderson tabela com Maurício e isola o Felipe Anderson, que foi o melhor em campo. Era só coroar e fazer o gol. Felipe Anderson saiu cansado para a entrada do Rony e o Maurício, que fez uma boa partida também, saiu para a entrada do Lázaro. Veiga cobra a falta e o Rony 2 vezes não conseguiu marcar. No finalzinho do jogo, o Abel coloca o Dudu no lugar do Fabinho. Aí a estrela do Dudu, e com 1 minuto de jogo, sofre o pênalti de Rubens. O Veiga vai para a cobrança e bate bem, bola de um lado, o goleiro do outro, e faz o segundo gol do Palmeiras. Palmeiras 2, 0 Atlético Mineiro, que segue estagnado na 10ª posição. Não consegue engrenar. A única forma de disputar a Libertadores do ano que vem é ganhar uma das 2 competições. E se chegou nelas, agora é focar no título. E o Palmeiras, que depois foi eliminado da Libertadores, chegou à sua 5ª vitória em 5 jogos, com 15 gols marcados e apenas um sofrido, média de 3 gols por partida. E encosta no Botafogo, e agora com um foco total só no Campeonato Brasileiro, e o Botafogo focado nas Copas, na Copa Libertadores, é candidatíssimo ao título. E agora, se houve polêmica no jogo do Palmeiras, o que teve de polêmica no jogo Botafogo e Grêmio, teve polêmica em jogos envolvendo os 3 times do campeonato, brigando por alguma coisa. O Grêmio brigando para não cair e o Botafogo brigando pelo título. Se enfrentaram numa garrincha, o jogo foi comando do Botafogo. Foi graças a uma atuação desastrosa do árbitro da partida, o Maguielson Lima Barbosa. Foi o principal assunto do jogo. Se ele queria atenção dada, e conseguiu, começando pelos lances polêmicos. João Pedro é lançado em profundidade no campo de ataque. Ele para ultrapassar o Barbosa e Bastos e dominar com chance de chegar à área. Para evitar, o Bastos derruba o João Pedro e o árbitro marca e o Bastos recebeu o cartão amarelo, mas como o Bastos era o último homem, teria que ter sido expulso. Em jogada sem bola, o Alexander Barbosa e o Brad White se estranham. O Brad White deu um golpe baixo e o Barbosa deu um golpe de The Rock, e nenhum amarelo o juiz deu. Eu entendo o juiz não dar vermelho para 3 jogadores em 20 minutos de jogo, para não estragar, mas teria que ter expulsado. Aí no segundo tempo, cobrança de escanteio de Savarino, a bola sobra para o Júnior Santos, que fez uma bela jogada antes de chutar. A bola sobra para o Bastos marcar, mas o gol foi bem anulado pelo VAR, porque o Bastos estava impedido. O Marquezinho e o Luiz Henrique já haviam se estranhado em uma dividida e receberam um amarelo.
Estranho o Marquezinho Vila Sante recebeu o terceiro amarelo para não jogar um jogo importante contra o Fortaleza na arena do Grêmio. E nessa do árbitro tentar não estragar o jogo, o Monsalve dá um toque no rosto do Vitinho e é expulso e acaba estragando o jogo. Se no lance do Brad White Barbosa, que foi um lance de luta livre, o Brad White deu um golpe baixo que no próprio esporte de luta livre é considerado desqualificação, eles não receberam um amarelo. No Monsalve, que foi com menos intensidade, por que expulsou o Monsalve? Aí o jogo foi pro ralo, confuso. O árbitro começou com 7 de acréscimo, depois foi para 9 e depois para 12, e encerrou com 55 do segundo tempo, quando o Botafogo ia saindo para o contra-ataque. O árbitro Maguielson Lima Barbosa, que foi citado bastante pelo Jader Rocha, que estava narrando o jogo, falar mal da arbitragem da CBF é chover no molhado. Alguém sabe quem é o chefe de comissão de arbitragem depois do CNN? Que saiu há 3 semanas? Pelo que se sabe, a notícia saiu há 3 semanas. Por haver discordância da nova regra entre ele e o Edinaldo, que só os capitães podem conversar com a arbitragem, mas eu acredito que foi uma cortina de fumaça. E a CBF está sem um chefe de comissão de arbitragem há um mês, desde o jogo contra o São Paulo e Fluminense, que teve um erro absurdo do árbitro, que o São Paulo pediu para anular o jogo. E remarcar que eu vou falar sobre o calendário, e esse árbitro foi o quarto árbitro no jogo valendo vaga da semifinal da Libertadores. Então, os árbitros estão apitando por conta. E falando sobre calendário, durante o jogo, a CBF marcou a data e os horários dos jogos da Copa do Brasil, que o Atlético Mineiro e o Flamengo pediu para que a CBF pudesse adiar os jogos da Copa do Brasil por conta dos jogos das eliminatórias, que são entre os dias 6 e 15 de outubro. E os jogos foram acatados. As semifinais do jogo de ida, o Galo enfrentou o Vasco na quarta-feira, às 7h15 da noite. Aí no mesmo dia terá Flamengo e Corinthians às 9h45. E as semifinais da volta, que estavam marcadas para o dia 16, foram marcadas para os dias 19 e 20. Vasco e Atlético Mineiro no sábado, dia 19, às 6h30. E Corinthians e Flamengo no domingo, do dia 20, às 4 da tarde. E as semifinais em um domingo. E a CBF informou que a decisão foi tomada em forma democrática. O Atlético Mineiro e o Flamengo, que não estão brigando por nada no campeonato, votaram a favor. E o Vasco, que não está brigando por nada, e o Corinthians, que está brigando para não cair, votaram contra. E a CBF, que porque queria, votou a favor. E os jogos do Campeonato Brasileiro foram remanejados para o dia 16. Quando o São Paulo e o Galo tiveram jogadores convocados, não teve adiamento. Então, qual é o critério do seu presidente da CBF? Falando sobre o Corinthians, ainda no Mané Garrincha. Com o mando do São Paulo, tivemos São Paulo e Corinthians, que foi um jogo equilibrado, com mais posses de bola. O São Paulo controlou mais as ações do jogo. E assim chegou passe de Caleri, chute de Luciano, e cruzamento de Wellington Rato e cabeça de Lucas. Nos acréscimos, o Caleri já havia recebido uma falta do André Ramalho, continuou a jogada, invadiu a área e recebeu um pisão do vovô Fagner, sempre ele, pênalti bem marcado pelo VAR. O Fagner, que já havia recebido um amarelo por falta em Lucas, recebeu o segundo e foi expulso. Lucas foi para a cobrança e abriu o placar para o São Paulo. O goleiro acertou até o canto, mas o Lucas bateu muito bem um pênalti. O Caleri rouba de garro. Ele dispara em velocidade, não sei por que parou e mandou para fora. No segundo tempo, com o São Paulo com um a mais, esperava-se uma partida mais tranquila por parte do São Paulo, mas não foi isso que aconteceu, mesmo com um a menos. O Corinthians, com as alterações feitas por Ramon Dias, que foi as saídas de Matheus Bidu, Breno Bidon e José Martins, em entradas de Félix Torres, Carídio e Coronado, o Corinthians voltou melhor, quase empatou com um gol de falta de Garro. Quase empatou com o Garro de falta, com o Romero, que perdeu o gol na pequena área sozinho após a jogada de Carídio. E o São Paulo respondeu com o Wellington Rato, que recebeu um passe de açucarado de Luciano e perdeu
a situação do São Paulo ficou mais tranquila quando o André Ramalho soltou o braço no Luciano e foi bem expulso pelo VAR. O Wellington Rato recebeu em velocidade e mandou para fora. O Corinthians teve uma chance de empatar com o Memphis em cobrança de falta. E aí, quando o Memphis vai começar jogando? Nós queremos Memphis. Comenta aí, hashtag nós queremos Memphis. Contrata o cara para jogar, coloca ele no banco de reservas e só entra no segundo tempo. Cobrança de falta de Lucas, o Caleri manda para fora e a bola desviou no jogador do Corinthians, que foi o lance que originou o segundo gol do São Paulo, que chega ao segundo gol com Arboleda de cabeça após cobrança de escanteio de Wellington Rato. O São Paulo com 2-0 no placar e com 2 a mais, o Zubeldia resolveu recuar. A bola fica pererecando na área e sobra para o Yuri Alberto fazer o primeiro gol do Corinthians, colocando fogo no jogo. Aí o São Paulo cansou de perder chances com o André beija meu pé, Lugão beija minha mão e Jamal beija meu. Epa! Brincadeiras à parte. Jamal recebe de André e encontra Eric, que chuta. E Hugo faz uma grande defesa. Eric tabela com Lucas e cruza para Alan Franco, sem goleiro, que mandou para fora. O Lisieiro roubou a bola. O Ferrares encontrou o André Silva no 4-2 e deu números finais ao jogo. No apagar das luzes, São Paulo 3-1 Corinthians, que permanece na zona do rebaixamento com 28 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Vitória com o mesmo número de pontos. O Vitória que perdeu para o Inter, que chegou a 45 pontos. O Inter que chegou a 6 vitórias em 8 jogos. O São Paulo que chegou a 47 pontos e vai brigar para ficar entre os 4 primeiros. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Comente a sua opinião e até o próximo vídeo. E tchau!